não pertence, Fabiola. Meio-dia e 35 minutos, vamos falar sobre o dia a dia das pessoas, o que acontece nas ruas e que horror o cenário de São Paulo desde ontem à tarde, quando mais uma tempestade e uma forte chuva chegou aqui na nossa cidade de São Paulo. É impressionante a fragilidade de uma cidade como São Paulo a lidar com algo que é alertado, avisado e que cada vez mais vai acontecer diante da emergência climática, diante do caos climático que nós mesmos estamos provocando, né? A falta de preparo das prefeituras brasileiras como um todo, dos governos estaduais, do governo federal em lidar com essa emergência climática que vem cada vez mais mostrando a sua cara. Aqui em São Paulo, algo extremamente grave ainda acontece na cidade. Infelizmente, uma vida perdida ontem, uma árvore caiu em cima do carro de um taxista, Elton Ferreira de Oliveira, de 43 anos, morreu em consequência da queda de uma árvore em cima do seu carro na região central da cidade de São Paulo. 2 passageiros foram resgatados e foram atendidos. A gente não tem ainda aqui o estado de saúde dele. Assim como essa árvore que caiu em cima do carro do Elton, outras 330 árvores caíram pela cidade de São Paulo de uma maneira assim impressionante, um vento muito forte, uma rajada de 60 quilômetros por hora de vento, que foi derrubando árvores, árvores centenárias pela nossa cidade e árvores jovens também que caíram com muitos galhos, causando aí muitos estragos e inclusive com a falta de energia, já que temos também essa fiação em São Paulo que fica atrelada às árvores da nossa cidade e que causam também esse transtorno à cidade hoje com uma queda de energia e uma falta de energia atingindo quase 80 mil imóveis. Bom, a Prefeitura de São Paulo ainda está atuando. Nós convidamos a participar conosco a partir de agora ele que é vereador aqui em São Paulo, mas também é professor da Universidade de São Paulo, arquiteto urbanista. Nabil Bonduque conosco a partir de agora no nosso All News para que a gente fale sobre essa situação caótica de São Paulo, hoje e ontem. Bom dia, vereador, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia, Sakamoto. Prazer estar aqui com vocês para falar de uma coisa muito triste que aconteceu ontem em São Paulo, mas que é a repetição de várias outras que já aconteceram antes. Pela sua experiência como arquiteto, como urbanista e até mesmo como político, né, qual é a responsabilidade da prefeitura nessa cena que a gente está vendo aí, nesse caos da cidade de São Paulo? Olha, a responsabilidade da prefeitura é grande, vou dizer assim, prefeitura como instituição. Não vou nem falar de governo, tá? Embora depois eu possa falar do governo, porque quem é responsável pela arborização urbana é a prefeitura, né? A prefeitura tem responsabilidade sobre isso. Tá certo que existe muitas interferências, tanto de outras empresas, principalmente empresas concessionárias de serviço público, e inclusive dos proprietários dos imóveis que ficam na frente das calçadas onde estão as árvores. Todos eles são corresponsáveis, mas a responsabilidade maior, geral, é da prefeitura, porque a prefeitura ela deveria cuidar das nossas árvores e cuidar de todo o processo de arborização urbana da cidade de São Paulo, que é importantíssimo. Então, em primeiro lugar, nós vamos reforçar a importância da arborização urbana para controle climático, para vários aspectos, para a questão da permeabilidade da cidade, inclusive para poder enfrentar, né, e mitigar os efeitos dos eventos extremos. Então, as árvores são importantes, então não podemos suprimir as árvores, né, porque se um raciocínio rápido assim, então vamos tirar as árvores da cidade. Elas são importantes, inclusive elas conectam os parques e as grandes áreas verdes, criando corredores verdes que são muito importantes para a fauna, são muito importantes para a própria questão climática da cidade. Mas a gente precisa cuidar das árvores de uma maneira melhor, e as árvores são descuidadas ao máximo nas nossas cidades e particularmente em São Paulo. É a última prioridade. Então, veja, você falou da fiação, realmente é uma questão grave. A fiação interfere
na arborização, e a arborização interfere na fiação, porque quando as árvores caem, a gente tem essas quedas de energia, mas nós temos muitos outros problemas, né? Por exemplo, todas as obras que são feitas nas calçadas, sejam por particulares, pavimentando, né, a área no entorno do caule da árvore, seja no subsolo, como a galeria de Arturiá, serviços da Sabesp, serviços de telefonia, galerias que são feitas no subterrâneo também interferem, porque muitas vezes elas vão acabar cortando as raízes das árvores e reduzindo, portanto, a possibilidade dessa árvore existir nas cidades, ela poder ficar. E nós vemos muitas árvores que caem exatamente por quê? Porque a arborização delas, a base delas não sustenta mais aquela árvore com vento, que é cada vez mais intenso, como você falou, que os eventos extremos vão ser cada vez mais extremos, cada vez mais fortes, cada vez mais rápidos e frequentes, e nós vamos ter isso, podemos ter, inclusive hoje, uma nova chuva com mais árvores caindo na cidade, né? Então, nós precisamos ter uma gestão das árvores, essa é a questão mais importante. Por exemplo, o inventário das árvores para ser feito, porque uma árvore é que nem uma pessoa, é um ser vivo. Então, ela precisa ser cuidada, ele precisa saber se aquela árvore está boa, se ela está com fungo, se ela está com cupim, né? E como é que está Impressiona muito, a base vereador. delas. E, em alguns casos, ela precisa ser removida. Impressiona muito, vereador, a reiteração do Bom, debate. então, eu acho. Deixa ele fazer a pergunta só, por favor, vereador. Sim. Eu queria lhe perguntar o seguinte: a pode poda ser, de árvores, Josias, pode falar. a poda de árvores, a interrupção no fornecimento de energia, foram temas da última campanha municipal. A prefeitura refutou as observações que apontavam a inépcia no trabalho de zelo com as árvores. A prefeitura e o governo estadual deflagraram um jogo de empurra com o governo federal em torno das falhas na fiscalização da concessionária de energia, a Enel, né? E agora a nova erupção do problema indica que pouco ou nada foi feito, né? O que fazer para transformar embromação em solução? Olha, então, são duas questões separadas, diferentes, tá certo? Uma questão é rede elétrica e a ANEEL e a capacidade da ANEEL de fazer a recuperação das redes elétricas depois que tem uma queda, como nós teve naquele período, que levou mais de uma semana para recuperar, né? E também tem a ver com a demora da ANEEL, por exemplo, quando uma árvore como essa cai e mexe na fiação, né? A ANEEL, ela tem que atuar. Uma prefeitura não pode mexer nessa árvore por conta de ter uma fiação elétrica envolvida. Então, isso é uma questão da ANEEL, que tem questão de concessão do governo federal. Agora, a questão das árvores, estrito senso, não tem nada de responsabilidade do governo federal, né? E nem mesmo do governo do estado, salvo agora, como a Sabesp também não é mais do governo do estado, né? Mas é uma responsabilidade fundamentalmente da prefeitura, né? E durante a campanha houve empurra-empurra que eu achei inclusive inadequado, porque tentou se jogar a questão da ANEEL, mas tem uma questão específica da prefeitura, que é cuidar das árvores, né? As árvores hoje da cidade, elas não têm um acompanhamento. Nós temos que ter em cada subprefeitura uma equipe de gestão, que é uma equipe que acompanha as árvores, que cuida da saúde das árvores, né? Que é permanente. Nós podemos ter até terceirizadas para complementar um trabalho que é do poder público, que é acompanhar a vida das árvores, que elas são árvores de 20, 30, 40 anos, elas precisam ser acompanhadas. Inclusive, em alguns casos, elas precisam ser, de fato, removidas, porque elas morrem, assim como qualquer ser vivo, né? Tem uma hora que perde a vida útil, né? Então, nós precisamos ter um acompanhamento da vida das árvores, precisamos ter um acompanhamento também das doenças que as árvores têm, por exemplo, fungos, cupins que atingem as árvores, que podem ser tratadas, as árvores podem ser tratadas, né? E nós temos que também ter a árvore, ela não é simplesmente do chão para cima, ela é do chão para baixo. Então, nós não podemos ter, e aí vem a corresponsabilidade, né? Nós não temos hoje, por exemplo, um mapeamento do subsolo, né? E as empresas concessionárias vão ali, furam o subsolo da maneira como querem. E muitas vezes, para implantar suas galerias, elas acabam, né, tirando as raízes. Você tira as raízes, obviamente, uma árvore de 10, 15, 20 metros, ela não vai se sustentar sozinha, ela precisa ter raiz.
né? E os proprietários das casas, que geralmente são quem faz o gerenciamento das calçadas, eles também pavimentam toda a calçada, e aí também tem um problema de conflito, porque nossas calçadas são estreitas, muitas vezes as árvores crescem e reduz a possibilidade de você ter a acessibilidade, né? A cadeira de rodas, etc. Então, né, isso deve envolver uma intervenção estrutural da cidade sobre o seu sistema viário, que envolve, né, não só a calçada, mas também o meio-fio, né? Nós estamos aqui desenvolvendo um projeto, que é um projeto de vagas vivas, que a gente poder utilizar aquela vaga de estacionamento como parte, né, da área de permeabilidade do solo e, portanto, de expansão da árvore, porque tem certas árvores que estão na beira da guia e da sarjeta, que, obviamente, você deveria abrir um espaço para essa ave sobreviver, porque ela não pode Nabil, ficar, né, encapsulada no asfalto e não encapsulada na calçada. Fala, Nabil, Sapomoto. tudo bem? Bom dia. Saindo um Tudo pouco bem, bom agora dia. só da questão das árvores e tratando um pouco mais da preparação da cidade para temporais. Bem, o clima mudou, está chovendo muito mais e muito mais forte. As curvas pluviométricas de 10, 20 anos não valem mais para São Paulo nem para nenhum lugar do mundo. E um dos pontos, a gente concorda com você, ficamos girando em torno de árvore, culpa de árvore para cá, culpa de árvore para lá. E a questão da adaptação da cidade para se preparar para esse novo clima doido que está chegando, ficou um pouco de lado. Qual, na sua avaliação, se tivesse que ir rapidamente, em poucos tópicos, o que São Paulo precisaria fazer que não está fazendo para adaptar-se para esse clima louco que a gente vai viver daqui para frente? Bom, olha, primeiro vamos trabalhar com a mitigação, tá certo? Isso é fundamental, ou seja, emitir menos gases de efeito estufa, né? A arborização faz parte disso, né? Porque a vegetação é importante para capturar CO2, mas nós precisamos estar rapidamente substituindo a frota de ônibus a diesel para ônibus elétrico ou com, né, outro tipo de combustível limpo, né? E a prefeitura acabou de adiar por mais 10 anos a implementação desse sistema, né, de mudança do sistema de ônibus, né, para ônibus elétricos. Nós temos que também pensar, né, numa progressiva redução do uso do carro, né, e uso modo do transporte coletivo, isso no ponto de vista da mobilidade. Nós precisaríamos também, em respeito à mitigação, aumentar tudo que significa a redução do depósito de lixo, de resíduos sólidos nos aterros, porque os aterros a gente gera metano, que é outro gás de efeito estufa. Tudo isso está falando do ponto de vista de contribuir para metas de redução, né, da emissão de gases e, portanto, evitar que a temperatura da Terra cresça mais do que 1%, 1,5%, que já chegou lá, né, e, com isso, a gente reduzir os efeitos, né, das mudanças climáticas. Por outro lado, nós precisamos adaptar a cidade. Adaptar a cidade significa mais área permeável, e aí as árvores têm um papel importante, né, as árvores contribuem para a permeabilidade do solo, né, nós temos, portanto, né, retirar asfalto e retirar cimento, né, retirar áreas que são hoje áreas impermeáveis para poder transformá-las em áreas permeáveis. Nós precisamos atuar nos fundos de vale, principalmente atendendo a população de baixa renda em projetos habitacionais para poder liberar os fundos de vale, porque as águas correm para os fundos de vale. Nós precisamos ter um programa robusto de apoio para as pessoas, para os condomínios, para as casas fazerem o que a gente chama de piscininha, ou seja, reservatórios de água no âmbito dos lotes, porque a gente fala muito dos piscinões, que são grandes obras, né, para retardar a chegada da água nos fundos de vale. Mas nós podemos fazer as piscininhas, que são pequenos reservatórios que podem ser utilizados para reuso da água da chuva nos próprios lotes. E com isso você faz um retardamento da chegada da chuva nos fundos de vale e com isso reduz aquele caudal de água que quando chove intensamente corre nas ruas. Né? Então é um conjunto de ações importantes, né, que precisam ser feitas. A sua conexão está a arborização faz parte dele. A sua conexão está falhando um pouco aqui para gente, mas deu para ouvir muito bem, mas também o nosso tempo encerrando, Nabil, mas eu acho que é isso, né? A resposta é essa, tem um conjunto de ações a serem feitas, o que infelizmente a gente vê que nada quase é feito, pouquíssimo é feito, e por parte não apenas dos governos, mas até mesmo da própria sociedade.
Eu acho que tem aí muitas lições que podem ser tomadas, mesmo assim, a gente vai já esperar a próxima, porque ela vai acontecer, a dificuldade disso entrar na cabeça das pessoas. Muito obrigada por estar aqui e até uma Então, próxima viu, Fabíola? oportunidade, vereador. Obrigado. Obrigado. Ó, esse regime de emergência precisa tomar conta do poder público. É emergência. Precisa ser feito imediatamente. É isso. Um tchau coletivo aos meninos. Tchau, Sakamoto. Tchau, Josias. A gente